Amém? Motivo de alegria de estarmos reunidos mais uma vez na casa do Senhor. Como eu sempre digo, quanto mais ouvimos sobre Cristo, nós entendemos quem nós somos, nós entendemos quem Ele é e, consequentemente, nós entendemos que somos necessitados da Sua graça, da Sua misericórdia, somente por intermédio dEle. Amém? Para Ele. Bora lá? Como o pastor disse, o tempo é nosso inimigo. Abram suas Bíblias em Gálatas 5, 19 e 21, para nós darmos início aqui. O tema de hoje é a raiz da insatisfação. Espero que você reconheça se você é satisfeito em Cristo ou não. Amém. Faça uma autoanálise hoje. Amém. Se Cristo satisfaz, como o pastor sempre diz, às vezes casamento satisfaz, filho satisfaz, emprego satisfaz, internet satisfaz, mas Cristo não nos satisfaz. Gálatas 19, 21. Amém. Ora, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição. Amém. Isso daqui é um caminho que o ímpio segue, ou nós estamos seguindo, amém, se nós não estivermos satisfeitos em Cristo. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, que é o que nós vamos falar hoje, amém? Reconheça se você é invejoso ou não. Homicídios, bebedice, glutonaria e outros, né? Esse é o caminho que você está fazendo diretamente para o inferno se você comete alguma dessas coisas, amém? E como nós entendemos se nós somos satisfeitos ou não em Cristo? A Bíblia diz aqui que contra essas ações, né, as pessoas que cometem isso não herdarão o reino de Deus. Amém? Então que nós façamos uma autoanálise nessa noite, se nós somos invejosos, amém? Se nós somos ou não satisfeitos em Cristo. Se as vontades dEle, se o que Ele tem para mim e para você realmente nos satisfazem. Amém? E a gente entende, partindo desse princípio, se nós somos ou não satisfeitos em Cristo, porque nós procuramos prazeres aqui na terra. Amém? Como o pastor sempre diz, o casamento ele te satisfaz, mas depois você passa a não estar mais satisfeito. O emprego que você recebe, amém? O emprego que você é admitido te satisfaz por um tempo, mas depois você já está insatisfeito, você já quer outro. O carro que você tirou, o celular, amém? Tudo que nós procuramos aqui nessa terra não nos satisfaz. Por quê? Porque a nossa cidadania é celestial. Nós somos feitos para a eternidade. Diga amém. Lá em Eclesiastes 3, 11 e 12... nós vamos ver a obra perfeita de Cristo, a obra perfeita de Deus que Ele fez em nossos corações. Bora lá? Eclesiastes 3, do 11 ao 12. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo, a eternidade, em outras traduções, né, no coração do homem, sem que esse, eu e você, possam descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. É por isso que talvez você não seja satisfeito com as coisas aqui da terra. Amém? Porque a sua cidadania é celestial. Esses prazeres que nós procuramos em emprego, pornografia, internet, casamento, em filho, em bens materiais, eles jamais vão ser satisfeitos. Eles jamais vão ser preenchidos. Porque, como eu sempre costumo falar, o formato dessa coisa que você procura preencher aqui na terra tem um único formato. O formato da cruz, amém? A obra de Cristo na cruz. Se nós não formos satisfeitos na obra de Cristo na cruz, nós jamais vamos ser satisfeitos completamente em Deus. E a inveja é uma manifestação clara dessa insatisfação, amém? Quando nós invejamos o que o nosso irmão tem, quer seja o casamento, o carro, o emprego ou um bem material, nós estamos declarando em nosso coração que o que Deus tem para mim não é bom. Amém? Nós estamos esfregando na cara de Deus. Bora lá? Mais adiante. O que realmente me satisfaz é o pecado. É por isso que a gente vive nessa busca incessante por prazeres aqui na terra. Amém? Quer seja, como o pastor sempre fala, a pornografia, adultério, mentira e a inveja. Aí a gente se pergunta nessa noite, será que eu realmente sou satisfeito em Deus? Esse é o questionamento que Cristo traz essa noite para mim e para você. Amém? Ontem a Vanessa bem disse aqui que o orgulho
ele é um dos principais pecados para a queda do homem. Porque eu me glorio nas minhas conquistas, eu acho que foi eu que conquistei. Eu não vejo misericórdia de Deus em minha vida. O emprego que eu tenho, a saúde que eu tenho, amém? As vestes que eu tenho, a minha casa, eu nunca estou satisfeito em Cristo, eu vivo reclamando. Ah, porque isso não está bom, porque isso aqui não está bom. E onde que está a nossa satisfação? Nós estamos buscando satisfação aqui na terra ou em Deus? Senhor, eu te agradeço por tudo que tu tens feito, porque eu entendo que nada do que eu tenho foi eu que conquistei. Tem o mesmo pensamento que o apóstolo Paulo teve. Eu comparo tudo isso, os meus títulos, os meus conhecimentos, os meus prazeres, tudo que eu tenho como esterco, como a Vanessa bem colocou aqui ontem. Eu comparo isso a nada, se comparado ao que tu tens para mim. Porque eu entendo que tudo que eu tenho foi tu que permitiu que eu tivesse. É a tua misericórdia. Porque a única coisa que eu e você merecemos é condenação. Diga misericórdia, Senhor. A nossa insatisfação em nossas vidas, a manifestação disso, a inveja, como eu já bem disse, está diretamente ligada ao fato de nós não compreendermos essa misericórdia de Deus. Eu acho que o emprego que eu tenho foi eu que conquistei, eu acho que a casa que eu tenho foi eu que conquistei, eu acho que o casamento que eu tenho foi eu que conquistei, quando na verdade foi Deus que preparou desde a eternidade. Diga amém. Amém? E nós nos fazemos insensatos, porque por diversas das vezes nós não só invejamos o irmão, nós invejamos o ímpio também. Invejamos o casamento do ímpio, invejamos o emprego dele, invejamos seus bens materiais, quando na verdade tudo aquilo que o ímpio tem de bom está cooperando e acumulando ira para ele. Amém? Porque nós partimos do princípio seguinte, que toda bonança, todas as coisas de bem que nós achamos que acontecem em nossas vidas sem Deus, coopera para a nossa condenação. Amém? E hoje é isso que nós vamos explorar. A inveja é um pecado que nunca satisfaz. Amém? Nós proclamamos a Deus que nós não estamos satisfeitos com a sua vontade em nossas vidas. Quando nós queremos aquilo que nós não temos, como já bem disse, falando de bens materiais, eu estou proclamando, eu estou esfregando na cara de Deus que eu sei, mais do que Deus, que me predestinou, que me escolheu, se é que nós somos salvos, né? Desde a fundação do mundo, que sonhou, que já decretou, tudo que nós vamos viver não é bom. Eu não sou satisfeito com a minha vida, eu não sou satisfeito com o meu emprego, eu não sou satisfeito com o meu casamento, eu não sou satisfeito com meus filhos, eu não sou satisfeito com nada do que Deus permitiu que acontecesse em minha vida. Amém? Tiago 3,16, vamos embora lá? Bora entender um pouco mais do que somos eu e você. Sem Cristo, sem o conhecimento de que tudo é graça em nossas vidas. Minha Bíblia já está tão surrada que tem capítulo que nem tem mais. Estou aceitando uma Bíblia, hein? Quem quiser me dar uma Bíblia. A gente vai atrás de um capítulo e já não tem mais a folha porque rasgou. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O que isso quer dizer? Quando eu disse que nós nos fazemos de insensatos, amém? Quando nós invejamos o ímpio, porque tudo que o ímpio tem, sem o entendimento de que a misericórdia de Deus em sua vida está acumulando ira. Não há nada de pior que possa acontecer, igreja, do que Deus entregar as paixões do seu coração. Por muitas das vezes a gente ora para que aconteça tanto das coisas em nossas vidas sem consultar se é da vontade de Deus. Lá em Romanos 24 vai dizer que Deus ele entrega como castigo. Amém? Se você quiser abrir rapidamente para nós olharmos aqui Romanos 24, bora lá? Romanos 1:24, quem achou diga amém. Por isso também Deus se entregou às paixões ou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira
e honraram e serviram mais a criatura ou a criação do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Diga misericórdia, Senhor. Nós somos tão insensatos por diversas das vezes que nós fazemos, como o pastor sempre diz, fazemos de nosso Senhor, amém? Nos fazemos cativo do nosso emprego. Não vou para a igreja hoje porque o meu chefe pediu para eu ficar até tarde, eu tenho que fazer uma extra. Eu não vou porque eu briguei com a minha mulher, eu vou ficar com a minha mulher, eu vou ficar com o meu filho. Eu não vou porque eu tenho uma outra programação para ir. Nós trocamos a glória de Deus, nós fazemos o seguinte: Senhor, não, eu não quero o teu conhecimento, eu não quero conhecer a Ti, eu quero procurar as paixões do meu coração porque eu acho que isso é melhor para mim. Nós nos fazemos de insensato. E é aí que está o perigo, amém? De Deus nos entregar. Se é isso que tu queres viver, vai e vive da forma que tu quer. Porque nós roubamos a glória de Deus. Amém? Isaías 45, 9. Para nós entendermos um pouco mais, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Nós não merecemos nada, como eu disse, só a condenação. Uma passagem bastante conhecida, Isaías 45, 9, vai dizer o seguinte: ai daquele que contende com o seu Criador, sendo caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que formou: o que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai: o que quer que geras? Amém? A mulher que dá a luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos, acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz as minhas mãos e estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Uma passagem bastante conhecida, nós já falamos aqui. O que nós temos, amém, de dizer para Deus, aquele que nos formou, que nos escolheu, que nos predestinou, justificou, nos chamou, e é por isso que você está aqui essa noite ouvindo da palavra dele. Senhor, eu acho que isso daqui não está bom. Não, eu quero ir por esse caminho, eu quero que seja dessa forma aqui. Nós nos fazemos de insensatos. Rejeitamos a glória de Deus, rejeitamos o seu entendimento, a sua palavra, a sua soberania, o seu conhecimento do que é bom para cada um de nós. Amém? Provérbios 14, 30. Bora lá entender um pouco mais de quem nós somos. Sem o conhecimento de Deus. Provérbios 14, 30. O coração feliz é a vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. Quando eu digo que, Senhor, não está bom isso, que eu olho para a vida do ímpio, eu invejo o estilo de vida dele, porque eu acho que está indo tudo bem, mas eu não sei como é que está verdadeiramente, se ele está acumulando ira para ele, amém? Se ele é ruim com a mulher dele, se a mulher dele é ruim com ele, é ruim com os filhos, amém? O emprego dele, ele realmente glorifica ao Senhor no que ele faz, aonde quer que ele esteja, ou se ele desonra a imagem de Deus, amém? A inveja ela é uma busca incessante por aquilo que não nos pertence, por aquilo que Deus diz que, olha, não é isso que eu quero para ti, não é isso que vai te levar à salvação. Como nós já entendemos, tudo aquilo que Deus faz coopera para um bem maior. E que bem é esse? Diga, o plano da salvação. O cumprimento do plano da salvação na minha e na sua vida. Como o Mário sempre diz aqui, se você tem é porque Deus permite, e se você tem é porque Deus não permite. Porque nós não sabemos se aquilo realmente eu vou saber administrar naquele momento. Amém? Ou talvez não é para ser. Porque aquilo vai me afastar de Deus e vai roubar a glória de Deus na minha vida. Amém? A inveja e a sua ruptura com o próximo. Qual que é o impacto dela? Amém?
ela não só vai nos distanciar de Deus, roubar a glória de Deus para mim, porque eu digo que eu sei o que é melhor para mim do que Deus, mas também vai me distanciar do próximo, porque eu quero que o próximo tenha, mas se eu não tenho, ele também não vai ter. Então eu não me alegro com a bênção que Deus derramou sobre a vida dele. Amém? E é aí que está a raiz do orgulho, como foi falado ontem. Porque eu me orgulho do que eu tenho, porque eu acho que foi eu que conquistei. Eu não entendo que foi misericórdia de Deus, foi bonança dele, foi a vontade dele se cumprindo em minha vida. Eu acho que é eu que conquisto, eu acho que é eu que consigo pela força do meu braço, e eu não entendo que é misericórdia de Deus e eu não mereço nada disso que nós temos. Amém? Bora lá para mais uma referência, Romanos 12, 15. Romanos 12, 15. Uma exortação contra a inveja. Como eu disse, a Bíblia nos exorta com relação a isso. Alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorai com os que choram. Mas o que a inveja faz quando o irmão perde a bênção dele que ele ganhou? Dá bem. Deus está pesando a mão, não é assim que a gente fala? Deus está pesando a mão, está acontecendo alguma coisa. Ele mereceu. Mas nós não enxergamos isso. Nós achamos que Deus pesar a mão é um castigo. Mas a Bíblia mesmo fala, como o pastor sempre diz aqui, bendito seja o homem o qual Deus pesa a sua mão, porque quem em sua natureza iria se voltar a Deus? Eu e você? Jamais. A Bíblia mesmo diz que a alegria conforme Deus, ela gera o verdadeiro arrependimento, mas conforme o mundo, ela leva à morte. Amém? 1 Coríntios 13, 4, bora lá. O tempo voa. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com levianidade, não se ensoberbece. Será que nós temos esse fruto do Espírito? Ou será que nós ainda somos o velho homem, como a Mira bem disse, a gente acha que após o batismo acabou. Mas maldito seja o velho homem que ele sabia nadar, quis voltar para a superfície todo santo dia. Amém? Que ainda tenta tomar o lugar e roubar a glória de Deus em minha e na sua vida. Diferente da gratidão que nos une, como eu disse, a inveja ela vai causar desavença, ela vai te separar de Deus, vai te afastar de Deus e te afastar do teu irmão, fazendo você ficar mais vulnerável ainda e correndo o risco de Deus entregar as paixões do seu coração. Amém? Que é a pior coisa que pode acontecer em nossas vidas. Bora prosseguir. Como saber se eu fui transformado ou se eu ainda sou esse velho homem? A gente vai lá para Gálatas 5:26. Cinco 25, na verdade. Amém? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, vangloriosos, irritados uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. Aí talvez você esteja pensando, mas só com relação a bens materiais? Não. Não, porque o irmão prega bem, ele se acha demais. Porque o irmão fala bem, ele se acha demais. O irmão quer ser santo demais, nós invejamos até a santidade do outro. Diga misericórdia, Senhor. Porque nós não entendemos que, na verdade, essa transformação que acontece na sua e na minha vida é o Espírito Santo de Deus. Nós achamos que é o irmão também que consegue esse estado de espírito, né? Se é que nós podemos dizer assim, esse conhecimento divino que vem de Deus. Nós invejamos até a santidade do irmão, infelizmente. Amém? Mas como que eu sei se eu realmente fui transformado? Tito 3, do 3 ao 5. Quem achou, diga amém. Portanto, houve um tempo em que também nós éramos insensatos, como eu disse, éramos desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servimos à maldade e o quê? A inveja.
sendo desprezíveis e odiando uns aos outros. Quem vivia insensato em outro momento, igreja? Diga eu e você. Nós. Mas Deus teve misericórdia, se é que você realmente é transformado. Amém? É isso que nós devemos fazer, pedir a Deus por misericórdia. Amém? Por um coração transformado, um coração regenerado, que se alegra com o nosso irmão, que se alegra com a conquista dele, que se alegra com a revelação da palavra sobre a vida dele. E que perigo essa inveja tem na minha e na sua vida? Bora lá para Salmos 32, 3. Já para ir finalizando. Salmos 32, 3. Vamos ler do 2 aqui. Amém? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e cujo espírito não há engano. É aqui que está a questão. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo dia. Quando eu guardei o quê? O meu pecado. Quando eu não confesso diante de Deus. Quando eu não confesso diante do meu irmão. Esse é o perigo de nós sermos invejosos. Porque esse pecado ele vai sendo guardado dentro de você, ele vai tomando uma proporção tão grande, e quando você vê, você já está todo tomado por ele. E a pior coisa que pode acontecer na minha e na sua vida é Deus entregar essas paixões para nós vivermos ela. Se é dessa forma que tu quer viver, se tu acha que a tua vontade deve prevalecer mais do que a minha, eu te entrego. Mas o caminho qual você está seguindo é direto para o inferno. Diga misericórdia, Senhor. Marcos 7, 21, 23. Bora lá, correndo para finalizar. Marcos 7, 21, 23. Esse daqui é o espelho do meu e do seu coração sem o conhecimento da palavra, amém? Porquanto do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, engano, dissolução e a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ontem o Danilo disse que o orgulho, a Vanessa também disse que ela é como um estado de embriaguez. Porque você acha que o mundo gira em torno de si, em torno das suas vontades, das suas paixões, do que você acha que é certo aos seus olhos. E é isso que a inveja ela te causa. Você fica embriagado, orgulhoso, porque você não entende que é misericórdia de Deus na sua vida. Você não entende que até o fôlego que você respira, se você levantou hoje, foi misericórdia de Deus na sua vida. Nós não entendemos que a palavra que todo dia nós ouvimos aqui, de domingo a domingo, é misericórdia em nossas vidas. Amém? E por muitas das vezes ela permanece oculta, mascarada. E ela vai tomando essa proporção, vai tomando esse tamanho, tomando essa forma, e por muitas das vezes nós acabamos sendo tomados por ela, e quando nós vemos, nós já estamos distantes de Deus. Porque eu digo que eu sou o Deus da minha vida. O que Deus quer para mim não é bom. Amém? E a inveja como a marca dos ímpios. Bora ver? Romanos 1, 28 e 29. Romanos 1, 28 e 29. Amém? E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, tudo isso, sendo murmuradores. A inveja é a porta de entrada para tudo isso, porque eu acho que o meu irmão não merece, eu acho que eu mereço mais do que ele, então eu vou roubar o que ele tem, ou então eu vou falar mal do meu irmão porque eu acho que ele não merece, e quando eu falo mal do meu irmão, eu estou sendo homicida também. Porque quando você fala mal de alguém para outra pessoa, você não espera que aquela pessoa crie admiração pela outra. Você espera que aquela pessoa morra no coração do seu outro irmão. Diga misericórdia, Senhor.
Amém? Colossenses 3, 1, 7, anote aí para depois você meditar. Mateus 6, 19 e 21, bora lá rapidinho. Mateus 6, 19 e 21. Quem achou, diga amém. As páginas já estão tudo soltas já. O bichinho já não está mais aguentando. Mateus 6, 19 e 21 vai dizer o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros aonde, igreja? Onde não a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Esse deveríamos ser eu e você. Quando nós entendemos que nós não somos daqui dessa terra, como eu disse, que a nossa cidadania é celestial, nós não desfazemos as malas. A obra que Deus fez lá no passado, que Ele plantou a eternidade no meu e no seu coração, nós não devíamos pensar de forma contrária. Nós deveríamos entender que tudo isso daqui vai passar. Amém? Nós deveríamos ter o pensamento que o apóstolo Paulo teve. Eu considero o meu conhecimento, os meus títulos, os meus bens, os meus ganhos, comparado ao esterco. Comparado ao que Cristo tem para mim, comparado ao conhecimento de Deus e a revelação de Deus para a minha e para a sua vida. Apóstolo Paulo, ele sabia o que era viver no muito, sabia o que era viver no pouco. Mas nós, se jantarmos ovo um dia, já não está legal, porque está pesando a mão de Deus. Nós somos ingratos. Esse é o nosso quadro, esse é o nosso espelho sem o conhecimento de que tudo é misericórdia de Deus em nossas vidas. Amém? Nós devemos nos voltar ao Senhor em arrependimento. Senhor, eu me arrependo da minha inveja, porque eu entendo que isso rouba a tua glória. Me perdoa pela minha insensatez em invejar até o ímpio, porque eu não entendo que tudo é misericórdia na minha vida. Amém? Marcos 8, 36, rapidamente. Não me resta tolerância aqui. Bora lá? Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Que bem nós temos de aproveitar. Como eu disse, tudo isso vai passar. Não é errado você buscar um bom trabalho, não é errado você buscar uma boa condição de vida, mas o errado é você fazer disso os seus senhores. Como o pastor sempre diz, se Cristo não ocupar a primeira posição, a centralidade da sua vida, ele não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro, não vai ocupar posição nenhuma. Todas essas coisas, como eu disse, sem o conhecimento, sem o entendimento de que tudo é misericórdia de Deus na minha vida, roubam a glória de Deus e acumulam ira para mim e para você. Porque eu passo a fazer daquilo, das minhas conquistas, porque eu acho que tudo está na força do meu braço, meu Senhor. Isso rouba a glória de Deus, acumulando ira para mim e para você. Amém? E o caminho que nós estamos traçando, caminhando, é para o inferno. Amém? Romanos 9, 20, para finalizar. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa que é formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e desonra? Da mesma forma que o ímpio é abençoado, nós somos também. Mas a diferença é que o ímpio acha que foi ele que conquistou. Amém? É isso que nos difere do ímpio. É isso que te difere do insensato que inveja o ímpio também. Amém? Nós devemos entender que a forma com que eu vivo, o que eu tenho ou o que eu deixo de ter, foi Deus que me deu. Amém? Porque somente com esse entendimento de que tudo que eu tenho é misericórdia, eu passo a viver conforme a vontade de Deus. Amém? Eu passo a ter o caráter de Cristo formado em minha vida. E é isso que Cristo tem para falar com a gente essa noite. Amém? A inveja é um pecado arrebatador, avassalador,
que nunca vai te satisfazer, porque você vai achar que as suas conquistas foi você que conquistou, amém? O que você tem, você acha que foi pela força do seu braço, você não entende que é Deus que permite tudo que você tem ter na sua vida, e você passa a invejar até o ímpio. Diga misericórdia, Senhor. Amém? E é isso que eu tenho para trazer para vocês, que Cristo, Deus, tem para trazer a vocês nessa noite. Amém? Aplauda ao Senhor, igreja. Amém. Eu convido você a abrir logo a sua Bíblia lá em Eclesiastes, amém? Amém, Eclesiastes 4. Vamos fazer uma leitura bem breve. Vamos ler lá do 1 até o 4. Amém? Se você for achando aí, já dá um glória a Deus, para eu saber que você achou. Amém? Eclesiastes 4, versículo 1 até o 4. Amém? Todos acharam? Diz assim: Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que se foram oprimidos e dos que não têm consolo. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu os louvei, os que já morreram, mais do que dos que os vivem ainda. É melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Atente nesse versículo 4. Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade, a aflição de espírito. Amém? Aí o pregador declara vaidade. Amém? Vamos escovar nossa cabeça nesse momento e vamos orar. Deus poderoso e santo, nós estamos aqui para te render graças e louvores a tudo aquilo que tu és, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Nós te pedimos nessa noite sabedoria e entendimento para que tu possa abrir os nossos olhos e as nossas mentes e entender aquilo que tu quer passar para cada um de nós. Já fala aos nossos corações, já fala em nós aquilo que tu queres falar, e mesmo que nós não gostamos, e mesmo que nós não sejamos de acordo, mas que nós possamos entender aquilo que tu quer passar, aquilo que tu quer transmitir às nossas vidas. Acalma os nossos corações e acalma as nossas mentes, que todo louvor e toda glória seja dada para ti, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos declaram? Amém. Já anote aí o tema, o tópico, amém? A inveja e a sua raiz nasce insatisfação humana. Amém? O pregador Salomão, amém, que foi o que escreveu aqui Eclesiastes, ele adverte que a inveja e a falta de contentamento abastece um carro inútil de insatisfação. Toda vez que você tem inveja e toda vez que você não tem contentamento naquilo que Cristo é perante a sua vida, você está alimentando ali um carro de insatisfação. Imagine uma carruagem, toda vez que você se sente insatisfeito, você coloca ali uma insatisfação em cima daquele carro e você vai carregando aquele carro. Amém? Lá no Eclesiastes 2, que é um pouquinho antes do que a gente leu, Salomão ele fala que ele buscou prazeres em tudo que ele tinha. Salomão ele comprou servos, Salomão teve várias mulheres, Salomão comprou bois, cavalos, Salomão tinha tudo, ele se embebedou, construiu casas, jardins, ele teve tudo no seu reino, tudo aquilo que estava sobre a sua vista, Salomão ele teve para si. E logo após observar isso, Salomão declara, tudo é vaidade. E após, no capítulo 4, foi o que a gente leu agora nesse momento, ele explicita tudo aquilo que ele entendeu, que todo o trabalho, que tudo aquilo que o êxito humano pega sobre ele, nada mais é do que uma insatisfação e uma inveja daquilo que o outro tem. Amém? A inveja ela pode surgir em qualquer contexto, nas nossas culturas, nas comunidades, nos nossos bairros, na escola, e até mesmo dentro da igreja. Amém? Imagina aí comigo agora nesse momento uma barreira que te impede de ver uma pessoa que está do outro lado. Imagine um muro e que tem outra pessoa do outro lado e você não consegue vê-la.
E dessa mesma forma você não consegue se preocupar, porque você não está vendo essa pessoa do outro lado. É exatamente isso que é a inveja em nossos corações. A inveja é uma barreira que faz você não se preocupar com aquele que está do seu lado, mas simplesmente invejar e querer aquilo que ele quer. Amém? Você está aqui? Glória a Deus. A nossa inveja, aquilo que nós invejamos, ela dá a origem à nossa insatisfação. E a tua insatisfação, a nossa insatisfação, mostra o quão distante você está de Deus. Talvez você diga, está tudo ruim, a vida está difícil. Isso nada mais é do que o teu coração inquieto, alimentado pela busca de querer mais daquilo que Deus supre a você. Muitas vezes nada para a gente é suficiente. E isso é a nossa insatisfação perante aquilo, e exatamente aquilo que o Jason falou logo há pouco, que Deus te dá. A inveja é mais perigosa do que a gente pensa, igreja. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus 27. Rapidamente, Mateus 27, já por ir lá para o versículo 16. Essa passagem é bem conhecida, amém? Talvez você se identifique com ela. Mateus 27, 16, amém? Eu já vou lendo e você vai vendo aí. E tinha então um preso, bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos, qual quereis que solte, Barrabás ou Jesus, chamado de Cristo? Porque sabia que por inveja haviam entregado. Amém? Os príncipes, os sacerdotes, os anciões tinham inveja da sabedoria de Cristo e o acusaram perante Pilatos. Pilatos sabia que nada passava de inveja, o que adverte aqui no versículo 18. Pilatos sabia que por inveja eles haviam o entregado. Amém? A inveja, pela menor coisa que você acha, resultará em grandes consequências na sua vida. Amém? Você está aqui, conseguiu entender? Anote, a inveja, pelo menor que seja na sua vida, ela vai trazer consequências em você. A sua inquietação e a falta de confiança em Deus, ela gera o desejo de você ter mais, e quando você não consegue aquilo, acaba se tornando uma coisa um pouquinho pior, se é que pode dizer um pouquinho pior. Você não inveja a pessoa em si, mas aquilo que ela possui. Você cobiça exatamente aquilo que a pessoa possui. Amém? 1 João 3, 18. Lá no finalzinho da Bíblia. Vai dando glória aí, irmão. Eu sei que está frio, eu sei que você está com frio. Amém? Glória a Deus. Só achar aqui na minha Bíblia, na minha versão. Glória a Deus, é verdade, né? Lá no 15, amém? Vamos ler o 15. Isso, 1 João 3,15. Não é o 18 não, é o 15. É forte. Segura aí. Amém? Você conhece a passagem aí? Quem odeia o seu irmão já é? E sabem bem que nenhum assassino tem a vida eterna. Se a inveja te consome e você não consegue aquilo que você deseja, isso se tornará ódio. Amém?
E como a gente acabou de ver, quem aborrece seu irmão também é homicida, é um assassino. E o assassino, ele não entra no céu. A inveja, ela vai gerar um ódio em seu coração. O ódio é assassinato e o assassino não entra no céu. Peçamos misericórdia de Deus essa noite, por aquilo que nós invejamos, por aquilo que nós queremos, que muitas vezes é do outro irmão. Amém? Anote o segundo ponto aí, por favor. O impacto do pecado e a visão distinta de nós cristãos. Amém? O impacto do pecado e a visão distinta dos cristãos. Todos nós sabemos que a raiz de tudo isso nada mais é que o pecado. O pecado traz a miséria para o mundo, assim como nós entendemos. As guerras, as traições, tudo aquilo que nós vivemos hoje nada mais é do que o resquício do pecado que cometemos. A lente distorcida do mundo me faz insatisfeito daquilo que Cristo me deu. Amém? Você está aqui? A grande diferença entre os ímpios e os cristãos é que os ímpios olham para o mundo, pelo menos era para ser, né? Os ímpios olham para o mundo através de uma lente distorcida, sem a visão de Deus. É os que mantêm em estado de insatisfação constante. Aí eu te pergunto essa noite, você está olhando com a visão do mundo hoje? Será que a sua insatisfação é constante daquilo que você tem ou daquilo que você deseja? Eles sempre acham que merecem mais. Será que você se acha que você sempre merece mais? Amém? Ou será que você nunca está satisfeito com aquilo que Cristo te trouxe? Em contraste com nós cristãos, nós devemos lutar com a nossa insatisfação. Amém? John Piper, ele declara essa frase. Ele disse que o problema não é a busca por prazer e nem por felicidade, mas é o júbilo pelo prazer terreno e carnal e passageiro. Amém? O seu prazer não é terreno. Ao reconhecer isso, nós podemos encontrar o contentamento em Cristo Jesus. Amém? Assim como foi falado agora há pouco, não é que você não vá procurar ter uma boa casa, ter uma boa família, mas os teus prazeres precisam estar diretamente ligados a Cristo. A sua vida precisa estar ligada a Cristo. Alguns exemplos de inveja na Bíblia, lá em Gênesis 26, descreve que Isaac ficou muito rico e poderoso. E os filisteus pegaram todos os seus poços, aquilo que seu pai tinha cavado, e colocaram entulhos dentro. O resultado da inveja. Os filisteus invejaram Isaac porque ele estava muito rico. Quantas vezes nós cristãos, pegamos o nosso irmão que está prosperando e em vez de ficar feliz, nós começamos a entulhar os seus poços. A inveja é muito pior do que nós pensamos, igreja. Raquel, lá em Gênesis 30, quando vê a sua irmã Léia tendo filho, sente vontade e tem um desejo tomada por inveja e exige que Jacó lhe dê um filho. Quantas vezes nós exigimos algo para alguém só por inveja? Você precisa me dar isso porque fulana tem, porque fulano tem. Ela conseguiu, Raquel conseguiu ter o filho. Mas veio a morte após gerar o segundo filho. Isso lhe mostra que a inveja pode arruinar até as suas próprias bênçãos. Amém? A maldade da inveja e seus efeitos na felicidade. Você é feliz, amém? Amém, igreja? Espero que sim, né? Será que a sua satisfação está em Cristo para você ser feliz? Provérbios 14:30. E anote para você ler depois, amém? Foi lido agora há pouco esse Provérbios aqui. Amém? Provérbios 14:30 declara o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Esse versículo mostra que a inveja não traz nenhum prazer ou satisfação duradoura. Pelo contrário, ela consome a pessoa por dentro e por fora
corroendo o seu bem-estar. O coração contente com Cristo, satisfeito com Cristo, dá vida ao corpo, mas aquele que inveja, os seus ossos se apodrecem. C.S. Lewis ele declara essa frase: a inveja é incansável. Quanto mais você ceder, mais ela exigirá de você. A sua inveja, a nossa inveja é incansável. Quanto mais você inveja, mais você vai querer invejar. Porque a saciedade de você ter algo toma conta de você, até mesmo de algo que você não precisa e que muitas das vezes nós não precisamos. Quando nós entendemos os danos que a inveja causa, mesmo que ainda nós entendamos a causa, né, o motivo ali da inveja, ainda somos propensos a sentir angústia, frustração, a ver ao sucesso dos outros e até mesmo as áreas como nos ministérios. Amém? A inveja e seus efeitos no ministério. Amém? Será que no ministério, dentro da igreja, existe inveja? Amém? Muitas vezes vemos os pastores que ficam frustrados porque seus ministérios não estão crescendo da forma que eles esperavam, e em vez de manter a confiança em Cristo, amém? Em vez de eles manterem firme a esperança em Deus, que sabe exatamente o que precisam, eles apoiam as suas expectativas nos seus desejos. A verdade é que Deus sempre fará a vontade dele, independente se você quer ou não. A frustração é o resultado da sua independência. Quando você pensa que você é independente, quando você pensa que você não precisa de Deus, você vai se frustrar. Amém? Você está me entendendo? A frustração é o resultado da tua independência. O problema da inveja, no entanto, vai além apenas de nos fazer infelizes. A nossa infelicidade não se origina num vazio pessoal, mas no fato de sentirmos que alguém está recebendo algo que achamos que merecíamos. Quando você acha que você merecia aquilo que o outro está ganhando, isso é inveja. Isso revela uma maldade profunda em nossos corações. Amém? Você está aqui? Essa sua sensação pode levar a prejudicar o seu próximo. Amém? Assim como nós vimos anteriormente, vamos ver novamente alguns exemplos bíblicos que retratam exatamente esse perigo da inveja em nossos corações. Lá não precisa abrir, em 1 Samuel 18, após ali Saul e Davi virem ali de uma batalha, né? Eles são recebidos, após ter ganhado aquela batalha, eles são recebidos pelas mulheres naquela cidade. E elas cantam o seguinte: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Saul ficou muito irado. E ele se perguntou: como é que atribuiu a Davi dezenas de milhares e para mim somente milhares? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. E além do mais, Saul não somente ficou com raiva, mas tentou matar Davi. Em um momento oportuno, um espírito maligno orientado por Deus vem sobre Saul e ele pega uma lança e tenta matar Davi. Amém? Lá em Gênesis 4, do 1 ao 26, uma história bastante conhecida, Caim invejava o seu irmão Abel. E Caim não invejava somente aquilo que Abel fazia, mas ele invejava o seu relacionamento íntimo com o pai. Foi exatamente isso que levou Caim a matar Abel, o seu relacionamento íntimo com o pai. A inveja desse relacionamento. A inveja faz parte da natureza humana, mas nós não devemos permitir que ela nos domine. Ela vai te impedir de ser feliz, porque você se concentra unicamente no outro. Amém? O perigo da difamação e da reputação. Amém? Pense numa pessoa constante, elogiada pelo chefe aí. Talvez você tenha lá no seu trabalho. Amém? Muitas das vezes o invejoso não consegue lidar com o sucesso do outro. E ele tenta, de uma forma ou de outra, que o outro sinta exatamente aquilo que ele está sentindo. Aquela dor que ele está sentindo. Você conhece a história de José? Talvez você conheça. Lá em Gênesis 37. Amém? Declara que os seus irmãos o invejaram e por isso o venderam. Amém? E além do mais, inventaram uma história para que seu pai entendesse que José tinha morrido. O invejoso muitas vezes falha ao perceber
que aquilo que está acontecendo com o outro pode ser uma providência de Deus operando naquele lugar. A bênção que o outro recebe pode ser de uma maneira de Deus trabalhar algo na sua vida pessoal. Mas o invejoso, ele é cegado pela amargura e não vê isso. Amém? A inveja te faz cada vez mais invejoso. Nós, como os cristãos, devemos lutar contra nossa inveja. Amém? Como nós falamos, o invejoso nada mais é que um assassino. Pois ele tenta matar o outro invejando. Hernandes Dias declara em um dos seus livros o seguinte: a inveja é um ato de ingratidão com Deus. É admitir, você está admitindo que Deus é injusto e não sabe lidar com sua própria providência. Quando você inveja, você admite que Deus é injusto e que não sabe o que está te dando. Além disso, a inveja revela um profundo desgosto em seu coração. Ela impede que amemos o próximo genuinamente. Amém? Você nunca vai invejar uma pessoa que está abaixo de você. Você sempre vai invejar uma pessoa que está acima de você. O músico nunca inveja alguém que sabe tocar menos que ele, mas sempre inveja aquele que sabe tocar mais. Um pregador nunca inveja aquele que prega menos que ele, mas ele vai invejar quem prega mais. E é muito difícil você ver um músico invejando um professor, porque ele não se compara com o professor, ele vai se comparar com outro músico. Amém? A inveja é mais perigosa do que nós pensamos. É como um balão soprado por alguém. A inveja, ela vai nos inflando e só aumenta. Lute contra a inveja. Assim como diz lá em Tiago 4, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A inveja não se limita somente aqui dentro da igreja, no meio cristão. A nossa influência das redes sociais, ela gera muita inveja em você. Aquilo que você vê no seu celular todos os dias, aquela pessoa que você acha que é muito bem de vida, gera uma visão distorcida do mundo real sobre a sua vida. Amém? Nem tudo que você vê na internet é verdade. Estudos apontam que o uso excessivo de redes sociais pode levar à depressão. Porque você se compara com o outro. E quando você não consegue, você fica insatisfeito. E quando você fica insatisfeito, você fica com depressão, porque você tende a achar que Deus não está te dando por alguma coisa. Mesmo que os outros pareçam felizes ou bem-sucedidos, isso não significa que a sua vida é boa ou que realmente é melhor. Pare de focar na vida dos outros e foque unicamente em Cristo. Alguns homens oram por mais bolsos, por mais dinheiro no bolso, do que corações puros. Uma pessoa insatisfeita sempre vai declarar aquilo que ela faz para Deus. Sempre ela declara o seguinte: Deus, o que eu faço para ti é muita coisa e você não faz nada por mim. O invejoso sempre ele vai declarar isso. Em Mateus 26, 41, ele declara: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Andei em santidade, lá em Hebreus 12, 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Lembra da barreira que eu falei lá no início? Quebre ela. Ame o seu irmão, sinta o amor que vem de Cristo através do Espírito Santo sobre a sua vida. Assim como declara lá em 1 Coríntios 13, 4, o amor é sofredor e benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não sem soberba. Em última análise, a santificação nos transforma à medida que nos tornamos mais semelhantes a Cristo, que foi humilde e cheio de amor. Quando entregamos a eles, aprendemos a verdadeira humanidade e experimentamos a paz que nos liberta, a paz que nos transforma. Isso nos liberta da inveja e nos leva a viver uma maneira que honra a Deus e ama o seu próximo. Amém? Você está aqui? Quebre a barreira da inveja. Já estão quebrados? Fiquem em pé nessa noite, amém? Vamos orar. Aleluia. Eu passei só